Fala galera, tudo bom? Começando mais uma sexta-feira, né? Sextou aqui no GT, 16 de junho, o mês já tá quase na metade, aí na metade do mês de junho. Semana que vem já volta o futebol, né? Graças a Deus. Tá passando rápido essa semana aí. Quarta-feira tem jogo com o Cruzeiro, sábado jogo com o Atlético Mineiro, terça-feira Palestino, sábado Flamengo e tudo volta ao normal, daquele jeito que a gente gosta, né? Mas ó, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui duas histórias diferentes aqui, uma sobre o Lucero e outra sobre Moisés. É, informação, barra opinião, barra feeling, né, de muitas coisas que eu vou contar aqui. Então, convido você a deixar o like, se inscrever no canal. Primeiro ponto, Moisés saiu, foi pouco, foi Fortaleza vacilou. Como funciona esse processo de contrato, de venda, né? E a outra sobre o Lucero. O Lucero deu uma entrevista lá para um portal, né? E aí acaba que a gente vai também repercutir sobre essa entrevista do Lucero, tá? Deixa o like aí, galera, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha e a gente vai trazer aqui esses dois conteúdos hoje. Simbora. Pela primeira vez o Lucero falou, né, de forma, uma entrevista, sendo perguntado sobre muitas coisas. Desde a sua saída do Colo-Colo, né, ele não teve uma coletiva de apresentação aqui no Fortaleza, até uma certa forma é estranho. Acho que o Fortaleza quis também preservar um pouco o atleta, mas ele nunca deu entrevista coletiva, nem quando chegou e nem nesses 6 meses quase, né, que ele já está aqui jogando para o Fortaleza. Mas ele falou lá para a imprensa argentina sobre o Chile, sobre o Colo-Colo, sobre a torcida, né, sobre a polêmica lá de quando ele saiu. Ele levantou coisas que nós falamos aqui, né, que ele o Colo-Colo não se importou muito com seu interesse em sair, o Colo-Colo não se apressou em pagar a multa dele, ele informou que tinha o interesse de sair para o Fortaleza e o Colo-Colo não deu cartaz, né? E aí ele foi lá e pagou a multa, né? Pagou US$ 1 milhão do bolso dele para o Colo-Colo e o Colo-Colo recebeu US$ 1 milhão. Meu amigo, US$ 1 milhão é dinheiro. Na época lá era R$ 5 milhões, mais ou menos, né? O Colo-Colo recebeu essa quantia do Lucero e ele veio para Fortaleza, livre, como atleta livre, ele pagou a sua multa. E aí uma coisa que ele destacou, né, que o Fortaleza assinou com ele confiando que ele não estava fazendo nada de errado, né? Então, assim, ele não teme um processo na FIFA, ele não teme um problema maior para a carreira dele, ele está super tranquilo, protegido, porque tinha cláusula lá, aquilo que nós falamos disso por muitas vezes, né? Então é legal ouvir da boca do jogador a mesma história que nós contamos aqui, né? Que Fortaleza não pagou multa a ninguém, que ele não tinha fechado ainda. Lembra dessa história, né? Essa polêmica lá do final do ano passado? Então, o Lucero confirmou hoje que ele mesmo pagou a multa, pagou US$ 1 milhão ao Colo-Colo para ser liberado. E aí, ele destacou lá que ele não tem nenhuma mágoa da torcida, mas ele ficou triste, né, por ter saído da forma que saiu, sendo xingado. Inclusive, os torcedores do Colo-Colo deram um show de horrores no Twitter ontem, né, esculhambando ele, desejando o mal do atleta. Então, que Deus abençoe a vida do Lucero, né, que todo mal olhado que jogado para ele, que seja revertido de forma igual, né? Quem desejar o mal do Lucero que tem o mesmo mal que desejou para ele, Maria. Mas aí teve isso, né? O Lucero tá tranquilo, não vai sair, né? Não vai, galera, você vai voltar pro Colo-Colo. Não, tá tudo tranquilo. Fortaleza, ele espera lá a FIFA julgar o processo, mas ele tá super tranquilo em relação a isso. E eu acho que não deveremos ter nenhum problema sobre o aspecto Lucero no Fortaleza, tá? Vamos virar e vamos pro outro assunto. Cara, é o seguinte, o outro assunto surgiu ontem à tarde, né? De manhã, de tarde, sei lá, que o São Paulo estaria vendendo o Luciano para o Cruz Azul, o mesmo time que Fortaleza vendeu o Moisés. E aí começa o questionamento, né? Fortaleza vendeu pouco, Fortaleza foi otário, como é que o Cruz Azul vai pagar 26 milhões, eu acho, no Luciano e o Fortaleza vendeu por menos de 25 e não sei o quê. É importante a gente entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Então vamos fazer a comparação correta, né? Eu acho que não cabe nesse debate aqui a discussão quem é melhor jogador, se é o Luciano ou se é o Moisés. Eu acho que isso não cabe, certo? Você pode ter a sua opinião, eu tenho a minha. Eu acho que o Moisés era mais importante para o Fortaleza do que o Luciano é para o São Paulo.
Talvez o Moisés no São Paulo rendesse muito, né? Só que aí é um outro debate. Quando o jogador é contratado, existem várias negociações, né? Se negocia salário, se negocia luva, se negocia premiação, se negocia tempo de contrato, se negocia multa contratual. Se eu quiser sair, eu pago quanto? Se um time quiser me comprar, qual é a multa? Tem jogadores específicos que a multa ela é por país. Se o time for um do Japão, é uma multa, dos Estados Unidos é outra, na Europa é outra, no leste europeu é outra, na Arábia é outra, na Coreia é outra, no Brasil é outra multa. Né? Então, a depender de onde seja a proposta, a multa tem uma variação. E é um contrato que tem do jogador e do clube, isso é normal. Então, o Fortaleza ele não pode simplesmente dizer assim, Moisés, eu quero que a sua multa seja 100 milhões de reais, porque o Moisés não aceitaria. O Moisés não aceitaria essa multa porque ele automaticamente se prenderia ao Fortaleza para sempre. Não, nunca ninguém vai querer me comprar, porque a minha multa custa 100 milhões de reais. Então, se aparecer alguma equipe, ela vai ter que pagar 100 milhões de reais, o Fortaleza não vai liberar por menos e acabou. E o jogador não aceita. E a multa, ela tem uma proporcionalidade ao salário. Não é escolher de forma aleatória, não. O salário, o salário anual multiplicado por algumas vezes é o teto que a multa pode ser. Então não pode ser um jogador que ganha 50 mil reais, ele pode ter a multa de 1 milhão, a multa de 10 milhões, 100 milhões. Tem um cálculo aí. Tem um cálculo que impede ou que facilita esse termo, né? E o que aconteceu? O Fortaleza comprou o Moisés da Ponte Preta, ele veio ganhando um salário acima de 100 mil reais, um pouquinho acima de 100 mil, e o contrato do Moisés era assim, era primeiro ano cento e poucos mil, segundo ano 150 mil, terceiro ano 180 mil, e aí senta para renegociar um contrato. Já tinha uma opção de renovação por mais um ano. E aí o Moisés foi muito bem ano passado, né? Jogou bem na Libertadores, jogou bem na Série A, foi peça importante pro Fortaleza na temporada, muito importante até pro Fortaleza na temporada. E aí, quando o Moisés, o Fortaleza percebeu, teve uma sondagem esse ano, que o Moisés poderia ser sondado por uma equipe de fora, o Fortaleza correu para renovar o contrato com o Moisés. Então, a multa que foi paga pelo Cruz Azul não era a multa do contrato inicial. A multa era bem menor. Então, o Fortaleza correu, renovou o contrato, valorizou o salário do Moisés e a multa foi lá para 27 milhões, eu acho, né? Que era a multa do Moisés atualmente. E o Fortaleza conseguiu vender ele por 20, quase 25, ou seja, 90% do valor da multa. Foi muito bom, né? Porque o jogador, ele teve uma proposta muito alta, sabe? Salário quase 1 milhão de reais. Então o jogador, às vezes não, ele não pensa, eu amo Fortaleza, eu amo jogar. Talvez ele até goste de jogar aqui, talvez até goste da torcida, mas é um salário que muda a vida do Moisés, né? Um salário de 3 anos, ganhando algo perto de acima de 10 milhões por ano. Então ele tá indo ganhar 30 milhões nesse contrato dele. É muito grande, entendeu? O Fortaleza não tem como impedir. O que o Fortaleza fez? Renegociou com ele o salário, aumentou o valor da multa, recebeu uma multa muito boa, né? Por dentro de todas as circunstâncias aqui. Foi a maior multa do futebol do Nordeste. Mas não tem vantagem nenhuma. Não é vantagem nenhuma mesmo, não, se é a maior venda. Mas é uma informação, foi a maior venda. E o Moisés ficou feliz, porque ele ficou feliz, o Fortaleza fez uma boa venda, recebeu uma boa receita para poder conseguir se reforçar agora. E a comparação com o Luciano, ela não cabe, porque o Luciano, por exemplo, ele ganha um salário acima de 400 mil reais. A multa do Luciano, ela tava, quando o São Paulo renovou com o Luciano, a multa dele foi para 240 milhões de reais. 240 milhões de reais para uma equipe do exterior. Então, se o Cruz Azul pagar o Luciano 24 milhões, por exemplo, tá pagando 10% do valor da multa. O São Paulo tá abrindo mão de 90% da multa, porque o valor do Luciano era 240 milhões. Então, às vezes, é difícil a gente querer comparar banana com maçã, né? É outro contexto do Luciano no São Paulo. E outra coisa, o Luciano é um cara que tá na sua sexta Série A consecutiva, né? Sétimo Série A consecutiva, um cara já experiente na competição. O Moisés jogou 2 Série A, ano passado e esse ano. O Luciano é um cara mais experiente na competição, tem um nome maior. E outra, tem a grife, né? Porque ele joga no São Paulo. O São Paulo vende qualquer jogador por 30 milhões. 25, qualquer jogador de São Paulo ele vende. Porque o peso da marca São Paulo é muito grande. O Fortaleza está caminhando, quem sabe, para chegar lá. Fortaleza vendeu o Moisés por 25 milhões, vendeu o Hércules por 35 milhões, um exemplo.
vender, e aí você vai mudando de patamar, porque você vai tentando se igualar a essas equipes que vendem grandes jogadores ao longo dos anos. A Fortaleza caminha para chegar lá. Não dá para a gente querer comparar que o São Paulo vende um jogador mais caro do que o do Fortaleza e a gente achar ruim isso. É grife, é uma garrafa d'água. Uma garrafa d'água no centro da cidade custa R$2. Uma garrafa d'água no aeroporto custa 10. A mesma garrafa d'água, a mesma água, a mesma temperatura, a mesma marca. Então o Fortaleza ele está caminhando para ser uma grife do futebol. Uma boa grife até. Mas não dá para a gente querer comparar a venda do São Paulo com a venda do Fortaleza, né? Então, assim, para entender como funciona tudo isso. Acho que é importante a gente passar a informação. Tudo que eu falei aqui são informações. E a minha opinião é que sentiremos muita falta do Moisés. Estamos aí perto de abrir a janela aí com aquela apreensão de quem vem, né? Quem é o Savarino, é não sei quem, vai ter mesmo alguém que vem, fica essa angústia. Mas o Fortaleza não tinha o que fazer. O que o Fortaleza poderia ter feito, ele fez. Ele correu para renovar o contrato, aumentou a multa, recebeu quase 25 milhões e vendeu o jogador que queria muito ir, seguir a vida dele. Paciência, o futebol é assim. Né? Agora é a gente entender as nossas dificuldades e correr atrás do jogador para substituir o Moisés ou tentar substituir o Moisés à altura. Tá bom? Ó, mais tarde tem live aqui no GT, 8 horas da noite. A última live da semana, a gente vai dar uma pausazinha hoje, né, na sexta-feira, e a gente volta com vídeo amanhã, vídeo no domingo, mais live só na segunda-feira. Então tem live hoje e tem live segunda-feira. Segunda-feira é uma live especial, viu? Uma surpresa pra galera que acompanha aqui o GT, tá bom? Tamo junto, deixa o like, se inscreve e a gente volta aí nos próximos conteúdos do Glória e Tradição. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.